Olá, seja bem-vindo ao canal Seu Bolso, Seu Dinheiro. Vamos conversar um pouco sobre uma vitória importante que a Justiça tem garantido para aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC-Loas contra práticas abusivas de instituições financeiras. Neste vídeo, vamos detalhar como uma indenização de, no mínimo, R$5.000 está sendo concedida a quem sofreu com descontos indevidos em seu benefício. Uma informação crucial que você precisa saber desde já é que muitos bancos, ao realizarem o refinanciamento não autorizado de um empréstimo consignado, depositam um pequeno valor, muitas vezes chamado de troco, na conta do beneficiário para simular uma concordância com a operação. Esse depósito, no entanto, não valida o contrato, e a Justiça tem entendido que essa prática é ilegal, abrindo caminho não apenas para o cancelamento do refinanciamento, mas também para a devolução em dobro dos valores pagos e uma compensação por danos morais. Sinta-se à vontade para deixar suas dúvidas ou compartilhar sua história nos comentários abaixo. Nós lemos e, sempre que possível, respondemos a todos os comentários, pois a sua experiência pode ajudar muitas outras pessoas que estão passando pela mesma situação. A notícia sobre uma indenização de R$5.000 tem gerado muita curiosidade e é fundamental esclarecer do que se trata para que ninguém seja enganado. Esse valor não é um novo benefício do governo ou um pagamento administrativo feito pelo INSS. Trata-se de uma compensação por danos morais que a Justiça tem determinado em ações judiciais movidas por segurados contra bancos que realizaram operações de crédito fraudulentas ou não autorizadas. Portanto, o recebimento desse valor está condicionado a uma decisão judicial favorável para quem foi vítima de alguma irregularidade e decidiu procurar seus direitos na Justiça. Existem basicamente duas situações principais que têm levado a essas condenações. A primeira, e talvez a mais grave, é a fraude completa. Golpistas, de posse dos dados de aposentados e pensionistas, contratam empréstimos consignados em nome dessas pessoas. O dinheiro do empréstimo raramente chega à vítima. Geralmente é desviado para a conta dos criminosos. Contudo, as parcelas do empréstimo começam a ser descontadas diretamente do benefício do INSS. A vítima só percebe o golpe quando nota que seu pagamento mensal veio menor do que o esperado. Nesses casos, a responsabilidade do banco é evidente, pois ele falhou em seus mecanismos de segurança ao permitir que um terceiro contratasse um serviço em nome de seu cliente sem a devida verificação. A Justiça entende que o transtorno, a angústia e o prejuízo financeiro causados por essa falha de segurança geram o dever de indenizar. A segunda situação, muito mais comum e sutil, são as práticas abusivas realizadas pelos próprios bancos, com destaque para o refinanciamento não autorizado de empréstimos consignados. Isso aconteceu em larga escala, especialmente durante o período da pandemia. Imagine o seguinte cenário: você tem um empréstimo consignado com um determinado número de parcelas. De repente, você nota que o valor da sua parcela diminuiu um pouco. Muitos podem pensar que o banco ofereceu um desconto ou uma condição melhor, mas a realidade é outra. Sem a sua permissão explícita, o banco quitou seu empréstimo antigo e criou um novo, estendendo o prazo de pagamento por mais 72 ou 84 parcelas. Com isso, o valor total que você pagará ao final do contrato aumenta exponencialmente por conta dos juros compostos aplicados sobre um prazo maior. Essa prática é ilegal, porque qualquer alteração contratual, especialmente uma que aumenta o custo total do crédito para o consumidor, exige consentimento livre e esclarecido, o que não ocorre nesses casos. A simples redução da parcela serve como um disfarce para uma operação que, na verdade, é muito mais lucrativa para o banco e prejudicial para você. O Judiciário tem considerado essa prática uma violação da boa-fé contratual
e um abuso contra o consumidor, especialmente o consumidor idoso, que é considerado hipervulnerável pela lei. Além do refinanciamento forçado, outras duas práticas abusivas são extremamente comuns e também geram o direito à indenização: a contratação do cartão de crédito consignado, conhecido como RMC, sigla para Reserva de Margem Consignável, e do cartão consignado de benefício, o RCC. Muitas vezes, o aposentado vai ao banco em busca de um empréstimo consignado tradicional, mas o gerente ou correspondente bancário o convence a aceitar um cartão de crédito consignado. O problema é que a forma como isso é apresentado é enganosa. O consumidor acredita que está pegando um empréstimo comum, mas, na verdade, está fazendo um saque do limite do cartão de crédito. A diferença é gigantesca. No empréstimo consignado, as parcelas são fixas e têm um prazo para acabar. No saque via cartão de crédito consignado, o desconto mensal no benefício abate principalmente os juros rotativos, que são altíssimos e uma parte mínima do valor principal. O resultado é que a dívida se torna praticamente impagável, uma bola de neve que perdura por anos a fio, com o consumidor pagando várias vezes o valor que pegou emprestado. A Justiça considera essa prática abusiva porque o banco não informa o consumidor de forma clara sobre a natureza do produto que ele está contratando. A lei determina que o consumidor tem o direito à informação clara e adequada sobre os produtos e serviços. Quando o banco induz o cliente a erro, contratando um produto muito mais oneroso, o cartão, em vez do produto que o cliente realmente queria, o empréstimo, ele comete um ato ilícito. Em muitas decisões judiciais, os juízes determinam a conversão do contrato de cartão para um contrato de empréstimo consignado comum, com juros mais baixos e prazo definido, além de condenar o banco à devolução dos valores pagos a mais e ao pagamento de danos morais. Para se proteger, o primeiro passo é a vigilância constante. Você precisa se acostumar a verificar seu extrato de pagamento de benefício, também conhecido como HSCOM, todos os meses. Esse documento pode ser acessado pelo aplicativo ou site Meu INSS. Nele, você encontrará todos os detalhes sobre os seus rendimentos e, mais importante, todos os descontos. Fique atento a qualquer desconto que você não reconheça. Empréstimos consignados, por exemplo, aparecem com o código 217, seguido do nome do banco. A Reserva de Margem Consignável, RMC, e a Reserva de Cartão Consignado, RCC, também possuem códigos específicos que você deve procurar. Se você encontrar um desconto de um empréstimo que você tem certeza que não contratou, ou se um empréstimo que já deveria ter acabado continua sendo descontado, isso é um sinal de alerta máximo. Outro indício de problema é a diminuição repentina e não solicitada no valor de uma parcela, pois, como vimos, pode ser um sinal de refinanciamento não autorizado. Bancos não são instituições de caridade. Eles não reduzem o valor de uma parcela por bondade, mas sim porque essa ação está atrelada a uma nova operação que lhes trará mais lucro a longo prazo. Ao identificar uma irregularidade, o caminho a ser seguido envolve algumas etapas. A primeira é entrar em contato com a instituição financeira que está realizando o desconto. Você deve ligar para o Serviço de Atendimento ao Consumidor, SAC, do banco, anotar o número de protocolo da ligação e solicitar uma cópia do contrato que deu origem àquele desconto. Este é um direito seu, garantido pelo Código de Defesa do Consumidor. Peça também o cancelamento imediato da operação e a devolução dos valores que foram descontados indevidamente. É muito provável que o banco crie dificuldades, negue a existência de fraude ou tente convencê-lo de que a operação foi legítima. Não desista. O segundo passo, caso o banco não resolva o problema, é registrar uma reclamação formal. Existem 2 canais muito eficazes para isso. O primeiro é o portal consumidor.gov.br, mantido pelo governo federal,
onde você pode registrar sua queixa, que será enviada diretamente ao banco, com um prazo para resposta. O segundo é registrar uma reclamação no Banco Central do Brasil. O Bacen, como é conhecido, é o órgão que fiscaliza todas as instituições financeiras do país. Uma reclamação registrada lá tem um peso muito grande e força o banco a prestar esclarecimentos. Esses registros são importantes porque criam um histórico da sua tentativa de resolver o problema de forma amigável e demonstram sua boa-fé, o que pode ser muito útil caso você precise levar o caso à justiça. Se mesmo após essas tentativas o problema não for resolvido, o caminho é a ação judicial. É neste ponto que a indenização de R$5.000 se torna uma realidade. Ao entrar com uma ação na justiça, por meio de um advogado de sua confiança, você poderá pedir ao juiz algumas coisas. Primeiro, o cancelamento do contrato fraudulento ou abusivo, com a cessação imediata dos descontos no seu benefício. Segundo, a devolução de todos os valores que foram descontados indevidamente. E aqui entra um detalhe muito importante. O artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais. Isso significa que se o banco descontou, por exemplo, um total de R$3.000 de você indevidamente, ele pode ser condenado a te devolver R$6.000. Por fim, o terceiro pedido é a indenização por danos morais. O valor de R$5.000 é uma média que tem sido aplicada por muitos tribunais do Brasil, como os da região Sul e Sudeste, mas não é um valor fixo. O juiz analisará o caso concreto. Em algumas situações, a indenização pode ser maior. Há registros de casos em que os valores chegaram a R$8.000, R$10.000 ou até R$15.000. Dependendo da gravidade da situação, do constrangimento sofrido pela vítima e da capacidade econômica do banco. O dano moral nesse contexto é justificado pelo fato de que o desconto indevido atinge uma verba de natureza alimentar, que é o benefício previdenciário. Muitas vezes, a única fonte de renda do aposentado. Essa redução no orçamento causa angústia, preocupação e privações, afetando a dignidade da pessoa. Vamos a um exemplo prático para ilustrar a situação da reserva de margem consignável. Imagine a dona Lúcia, uma aposentada de 70 anos. Ela precisava de R$2.000 para uma pequena reforma em casa. Foi ao banco onde recebe seu benefício e pediu um empréstimo consignado. O funcionário do banco disse que a melhor opção para ela era um cartão de crédito consignado, que liberaria o valor na hora. Sem entender bem a diferença, ela assinou os papéis. O valor de R$2.000 foi creditado em sua conta. Nos meses seguintes, começou a vir um desconto de R$100 em seu benefício. Dona Lúcia achou que em 20 e poucos meses a dívida estaria quitada. Passaram-se 3 anos, ou seja, 36 meses, e o desconto continuava. Ela já havia pago R$3.600, mas ao consultar o saldo devedor, descobriu que ainda devia quase os mesmos R$2.000. Isso aconteceu porque os R$100 descontados mensalmente mal cobriam os juros rotativos do cartão. Ela estava em uma armadilha financeira. Ao procurar a justiça, seu advogado demonstrou que ela foi induzida a erro, que sua intenção era contratar um empréstimo, não um cartão. O juiz determinou a conversão da dívida para um empréstimo consignado, com juros muito menores. Recalculando tudo, descobriu-se que ela já havia quitado o valor devido e ainda pago a mais. O banco foi condenado a devolver em dobro o valor pago em excesso e a pagar uma indenização por danos morais de R$5.000 pelo tempo em que ela ficou presa a uma dívida abusiva. Agora, um exemplo sobre o refinanciamento não autorizado. Seu Antônio tinha um empréstimo consignado cujas parcelas de R$300 terminariam em dezembro de 2024. Em junho daquele ano,
ele recebeu um depósito de R$ 500 em sua conta, vindo do mesmo banco do empréstimo. Pouco depois, notou que a parcela de R$ 300 havia caído para R$ 280. Ele não entendeu bem, mas pensou que talvez fosse algum tipo de ajuste. O que ele não sabia era que o banco unilateralmente havia refinanciado sua dívida. O saldo devedor que ele tinha foi quitado e um novo contrato, com prazo de 84 meses, foi criado. Os R$ 500 eram o troco dessa operação. Seu Antônio, que estava há 6 meses de se livrar da dívida, agora estava preso a um novo contrato por mais 7 anos. Isso é uma prática manifestamente ilegal. Ao perceber o que aconteceu, ele procurou seus direitos. Na justiça, o novo contrato foi declarado nulo. O banco foi obrigado a restabelecer o contrato original. E seu Antônio devolveu os R$ 500. Além disso, o banco foi condenado a pagar uma indenização por danos morais, pois a atitude da instituição financeira o privou da expectativa de quitar sua dívida e ter seu orçamento livre daquele compromisso, gerando frustração e insegurança. É crucial entender que a sua vulnerabilidade como consumidor, especialmente como idoso ou pessoa com deficiência, recebe uma proteção especial da lei. O Estatuto do Idoso e o Código de Defesa do Consumidor são claros ao exigir que as instituições financeiras adotem um dever de cuidado redobrado ao lidar com esse público. A informação deve ser prestada de forma ainda mais clara, simples e compreensível, garantindo que o consumidor entendeu perfeitamente o que está contratando. Qualquer contrato assinado sob pressão, engano ou sem a devida transparência pode ser anulado. Nunca assine um papel em branco ou um contrato sem ler todas as cláusulas com atenção. Se não entender algo, peça para explicar novamente ou leve o contrato para casa para analisar com calma ou com a ajuda de um familiar. A pressa do correspondente bancário ou do gerente é muitas vezes um sinal de que algo está errado. Lembre-se sempre, você tem o direito de saber exatamente o que está contratando. Quais são os juros, qual o custo efetivo total, CET da operação, e qual o prazo final para a quitação. Proteger seu benefício é proteger sua qualidade de vida e sua dignidade. A informação é a sua maior ferramenta de defesa contra os abusos. Esteja sempre atento, questione tudo e, se desconfiar de qualquer irregularidade, não hesite em buscar seus direitos.